Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. O Jornal Extra, na coluna da jornalista Berenice Seara, publicou no último dia 10. Câmara quer mudar a regra de eleição em caso de impeachment do prefeito. A Câmara do Rio prepara uma emenda à lei orgânica do município para, na hipótese do impeachment do prefeito Marcelo Crivella ser aprovado a partir do ano que vem, a escolha do substituto ser feita por eleição indireta, traduzindo pelos próprios vereadores. A desculpa vai ser igualar a lei municipal às constituições estadual e federal, que já prevê eleição direta se o afastamento do presidente ou governador sem vice acontecer nos 2 primeiros anos de mandato. Indireta, se o impeachment acontecer nos 2 últimos anos. A lei orgânica do Rio diz atualmente que só cabe aos vereadores escolher o substituto do prefeito se o afastamento acontecer no último ano de governo. Mas os nobres não querem esperar isso tudo para tomar a prefeitura de vez. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que está escrito nessa nota aqui da Berenice Seara é que está se conspirando nessa casa contra a soberania do povo do Rio de Janeiro. A Constituição Federal e Estadual, que determinam eleições indiretas a partir do 3º ano, no caso de vacância, do presidente e vice, ou do governador e vice, não obrigam a lei orgânica do município a seguir o mesmo caminho. E a lei orgânica do município estabelece eleições indiretas apenas a partir do 4º ano, no último ano de mandato, se houver vacância do cargo de prefeito ou de vice-prefeito. Então, não há necessidade de adequar a lei orgânica à Constituição Estadual e Federal. A lei orgânica pode, sim, dar mais poderes para o povo do que a Constituição Estadual ou Federal deu. Nós temos que discutir as coisas como elas são. O que se está debatendo aqui é tirar o poder do povo do Rio de Janeiro de escolher o prefeito diretamente em caso de vacância da prefeitura e da vice-prefeitura no 3º ano de mandato. Não é um golpe apenas contra o prefeito Marcelo Crivella. É um golpe contra o povo do Rio de Janeiro. É ao povo do Rio de Janeiro que se quer retirar o direito de eleger diretamente o prefeito. E o pior é que a gente sabe que o objetivo de fazer isso é tomar a prefeitura de assalto. Nós pedimos o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Nos reunimos aqui no dia 12 de julho para votar o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. E o que a gente escutava nesses corredores é que o pedido de impeachment não seria aceito porque teriam novas eleições. E aí os vereadores têm medo dos seus interesses não serem contemplados em caso de eleição direta para prefeito. E aí ficou no ar a questão. Bom, mas quando a decisão do afastamento do prefeito implicar em eleição indireta, o prefeito cai. E aí querem antecipar as eleições indiretas para derrubar o prefeito, mas não para dar o poder do povo de escolher o novo prefeito, para usurpar o poder do povo de escolher um novo prefeito. Eu acho que o prefeito Marcelo Crivella deve ser afastado. Votei a favor do processo de impeachment. Ele desrespeitou o Estado laico, se utilizou do seu poder de prefeito para beneficiar
as igrejas que o apoiaram nas eleições. Isso é grave, isso é motivo de afastamento do prefeito. Mas, até o 4º ano de mandato, eu vou defender ardorosamente que, se o prefeito for afastado, o povo do Rio de Janeiro tem que escolher o novo prefeito para essa cidade. Mudar a regra do jogo para tirar o poder do povo e entregar para 51 vereadores é um golpe contra a soberania popular. É um golpe. Não é um golpe contra o prefeito Marcelo Crivella. É um golpe contra a soberania do povo do Rio de Janeiro. Ora bolas, se a nossa lei orgânica é mais democrática do que a Constituição Federal, é mais democrática que a Constituição Estadual, e não é obrigada a se submeter nesse quesito ao que está determinado pelas duas Constituições, por que nós vamos voltar atrás? Por que retirar esse direito do povo e entregar para os vereadores? Dizer que é para adequar a Constituição, quando essa adequação não é obrigatória, é ofender a inteligência do povo do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo essa intervenção aqui para chamar a atenção da população do Rio de Janeiro para o que está sendo tramado nessa casa. E eu confirmei com alguns vereadores, e me responderam que sim, temos que adequar a lei orgânica à Constituição Estadual ou Municipal. Querem adequar a lei orgânica aos interesses daqueles vereadores e daquelas vereadoras que querem ter o poder de usurpar do povo do Rio de Janeiro o direito de escolher quem seria o prefeito em caso de afastamento do prefeito Marcelo Crivella no ano que vem. Precisamos de mais democracia e não de menos democracia no nosso país. Eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto do instrumento do impeachment. O instrumento do impeachment abre caminho para o casuísmo dos parlamentos. Acho que, caso o impeachment fosse aprovado em qualquer esfera, deveria ser convocado um referendo popular para o povo soberanamente decidir se confirma ou não o afastamento do chefe do executivo determinado pelo parlamento. Aliás, melhor do que isso, eu defendo o direito de revogabilidade de mandato, chamado por alguns de recall, que é o direito do povo, através de abaixo-assinado, convocar um referendo para confirmar ou não o mandato do executivo. Caso previsto, por exemplo, na Constituição da Venezuela e previsto também na Constituição do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O Arnold Schwarzenegger, quando foi eleito governador da Califórnia, estava disputando uma eleição a partir da revogação popular do mandato do governador anterior. Então, exemplos do instrumento da revogabilidade de mandato existem pelo mundo. Se o povo é soberano para eleger o chefe do executivo, creio que o povo deve ser soberano para retirar o chefe do executivo, e não o parlamento, que pode muitas vezes votar em função de seus interesses mesquinhos e não de acordo com os interesses da população. Então, povo do Rio de Janeiro, vamos ficar atentos, não podemos deixar prosperar nessa casa um projeto de lei, aliás, um projeto de emenda à lei orgânica que tenha como objetivo diminuir a democracia na nossa cidade, diminuir a soberania popular. Queremos que a lei orgânica avance, estabeleça a revogabilidade de mandato. Não podemos aceitar que a lei orgânica retroceda, retirando do povo o direito de escolher diretamente, no 3º ano de mandato, o substituto em caso de vacância da prefeitura e da vice-prefeitura. Muito obrigado.